Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa quarta-feira, né? Hoje nós iremos para o capítulo 18 do livro de Jó. É o segundo discurso de Bildade. E o homem está furioso. Vamos nós, versículos 1 e 2. Lembrando sempre, irmãos, que nós estamos estudando a lição de número 7, que será aplicada no próximo domingo, que traz por título a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. Ou melhor, se há sofrimento, há pecado oculto? Isso é uma pergunta, né? Pois bem, irmãos, o tema colocado, o tema sugerido pelo nosso comentarista, nesse versículo 1 e 2, diz o seguinte: como se usam as palavras? Vamos nós, versículo 1 e 2 do capítulo 18 de Jó. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Bildade está altamente irritado com Jó. Ele está extremamente nervoso com Jó. Nós já estamos aqui no meio de uma discussão. Teve a primeira rodada, os três falaram. Nós ainda vamos falar sobre o terceiro amigo. Os três falaram e Jó rebateu os três dentro do discurso de cada um deles. Agora entramos na segunda rodada e Jó continua em pé, Jó continua batendo, Jó continua ativo. Nessa altura, irmãos, segundo alguns comentaristas, já tem aqui semanas, né, nesse debate. Eles ficaram uma semana primeiro em silêncio, todo mundo quieto, depois Jó falou, e daí para lá começou os debates, ou seja, já tem pelo menos aí umas 2 semanas ou mais que eles estão nessa situação, que eles estão em volta dessa discussão, dessa conferência. Alguns comentaristas vão dizer que nessa altura Jó já havia se tornado uma atração naquela cidade, naquela vizinhança. Jó já havia se tornado uma atração em Uz. Que atração é essa? Um homem que era o príncipe daquela cidade, um homem que era uma das pessoas mais importantes daquela vizinhança, daquela região. Esse homem havia perdido absolutamente tudo, teve tudo seu destruído e agora estava morando no lixão da cidade. Aquele que era o príncipe, que morava na melhor casa, que tinha o melhor patrimônio, que era a pessoa mais bem conhecida naquele lugar, que era a referência para aquele lugar, agora estava morando no lixão. Olha o espetáculo, né? O espetáculo, eu falo, visual. Olha a atração que isso se tornou. Pior, ou melhor, vamos colocar assim, algo admirável, que era exatamente o que estava irritando Bildade aqui, e é o que o versículo 2 vai tratar, é que o homem que havia perdido tudo, o homem que havia perdido sua família, o homem que havia perdido, os filhos haviam morrido, nós vimos isso no último discurso dele, como ele foi cruel com Jó e trouxe isso, né, à tona. Os filhos haviam morrido, a esposa meio que havia abandonado ele, o seu patrimônio todo foi tomado, foi roubado, foi destruído. Para piorar, a saúde desse homem foi totalmente devastada, o seu corpo biológico estava morrendo, ele estava morrendo, o seu corpo estava totalmente comido, carcomido pela enfermidade. A enfermidade estava avançando, ela não tinha estabilizado, ela não tinha
chegado num patamar e parou, não, ela continuava avançando. Ele fala aqui que o seu hálito estava podre, ele fala aqui que a sua visão já estava um pouco turva, já estava totalmente, o seu corpo já estava falhando, ele já não tinha mais fome, ele já não tinha mais sede, enfim, ele estava numa miséria completa. Mas o que irritava a Bildade e o que fazia com que Jó se tornasse essa atração no meio daquela população é que, com tudo isso, a mente do homem continuava inteira. A mente do homem continuava viva. A mente do homem continuava ativa, ou seja, quebrou seu corpo, quebrou seu entorno, mas o seu espírito continuava de pé, o seu espírito continuava ativo. Aquilo, irmãos, que estava acontecendo, o que a gente chama aqui de a terceira investida, que é a atitude dos amigos, parece que provocou nesse homem um levantamento de seu espírito. E ele se posiciona. O versículo 25 do capítulo 19 é aquele famosão onde ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e ele há de se levantar sobre a terra. Falando de Deus, que ele sabia que Deus viria em seu socorro. Veja bem, um homem que estava totalmente destruído, um homem que estava totalmente, que não havia razão para estar ali falando. E é isso que Bildade está dizendo. Rapaz, por que você não se cala? Até quando você vai continuar usando as palavras desse jeito para resistir ao que estamos apresentando para você? Porque na cabeça de Bildade, na cabeça dos outros amigos, Jó estava em pecado. E pior, Jó estava escondendo esse pecado e por isso ele estava sofrendo daquele jeito. O Senhor diz o seguinte: Jó era um incansável caçador de palavras. A despeito do seu enfraquecimento orgânico, ele retinha seus poderes mentais. Era um caçador campeão de palavras e não desistiu do seu esporte. Que esporte é esse? Jó era um estudioso. Jó era um sábio. Sábio não é aquele cara que sabe tudo. Sábio é aquele cara que não para de estudar, que não para de aprender, que não para de meditar. Isso é ser sábio. Ser sábio não é eu saber todas as coisas. Ser sábio é eu saber que eu não sei, mas eu vou atrás da palavra, eu vou atrás da informação, eu vou estudar para aprender. Isso é ser sábio. Então, ele era isso, essa era a natureza dele. E como estudioso dessa forma, ele se levanta e analisa a sua condição e analisa o que está acontecendo. Eu não pequei, essa é a visão de Jó. Eu não pequei, eu não dei razões, não existe razões na minha vida para que isso esteja acontecendo. Logo, não é lei da semeadura, eu não plantei isso. Isso não foi plantado por mim, não foi plantado pela minha família. Nós sempre fizemos aquilo que precisava ser feito na presença do Senhor. Logo, então, não é porque há pecado, então eu não pequei. Se eu não pequei, por que isso está acontecendo comigo? Porque o próprio Jó era vítima dessa teologia. Então, o que está acontecendo? Por que eu estou sofrendo desse jeito? E isso, irmãos, foi trabalhando na mente dele. A mente dele foi avançando nos estudos, enquanto seus amigos ficaram presos na sua religiosidade, no seu dogmatismo, presos em suas teorias e queriam trazer Jó de volta para dentro daquelas teorias fracassadas. Só que Jó havia se libertado. O sofrimento libertou Jó disso. E aí entenda o que Deus está fazendo naquele momento. Até agora a gente não havia compreendido ainda por que isso está acontecendo, qual a intenção disso. Por que Jó está passando por isso? Por que esse circo todo está montado? Qual a razão disso? Parece, pelo menos o que alguns comentaristas começam a falar nesse momento, é que o que Deus está fazendo é dando um avivamento no meio daquele povo, é trazendo um avivamento. Como assim um avivamento? Um avivamento onde a compreensão
do eterno, a compreensão da eternidade, a compreensão do espiritual precisava mudar, precisava sair dessa dualidade. Nós somos responsáveis pelas nossas ações e pelas nossas atitudes. Então o que Jó está crescendo aqui, prosperando, irrita Bildade. E Bildade fica nervoso com isso. E Bildade fica irritado com o comportamento de Jó. O que nós vemos, irmãos, neste momento é algo que a gente sempre falou e sempre vai falar. Jó não era definido pelo que ele tinha. Jó se define pelo que ele era. E é isso que nós temos que buscar. O que importa não é ter. O que importa é ser. E Jó é. As pessoas avaliam ele pelo que ele tinha. Mas isso não o definia. O que o definia era o que ele era. E Deus sabia quem ele era. Deus sabia quem ele era e está provando para Satanás e para todo mundo que o que importa é o que o homem é, não o que o homem tem. Meus irmãos, que esse dia seja um dia de meditação para nós nisso. Temos que trabalhar, temos que crescer, temos que prosperar. Mas a verdadeira prosperidade, a verdadeira riqueza está aqui dentro, não no bolso. Amém? Deus os abençoe. Tenham uma excelente quarta-feira e que este dia seja abençoado por Deus em vossas vidas e em vossas casas. Em nome de Jesus.